nossa face tem os vasos sanguíneos, né? Então, com o tensionamento da musculatura no alongamento, vai gerar uma compressão desses vasos, aumentando a hemodinâmica corporal. Mota e colaboradores observaram elevações significativas de pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica e pressão arterial média, e o cálculo indireto dos indicadores de consumo de O2 no miocárdio durante a execução da postura sentada no método de reeducação postural global. Aí aqui eu trouxe uma tabela que pode ajudar a elucidar um pouquinho melhor para nós o que ocorreu com a posição deles. O trabalho deles, eles usaram uma posição de 9 minutos, né? Esses 9 minutos, foi aplicado a aferição da pressão arterial sistólica, média e diastólica. E aqui, por exemplo, um valor de referência aqui, ó. Na de repouso, por exemplo, a pressão arterial, vamos falar da sistólica, estava em 110, quase 110. 9 minutos após a terapia da posição do RPG, eles fizeram na posição sentada do RPG. E nós estamos fazendo na da Hanna. Mas na deles, ó, de 110, a pressão arterial sistólica foi para 160. Então, um aumento de 50 milímetros de mercúrio, o que já indica uma contraindicação, né? Porque a pessoa já estava mal ainda. Justificativa do meu trabalho, né? O alongamento em cadeia é um método terapêutico bastante difundido pelo mundo, porém poucos estudos comprovam resultados terapêuticos e os efeitos que o mesmo podem causar na hemodinâmica corporal. É um método de exercício de contração isométrica, a qual pode causar alterações na frequência cardíaca e pressão arterial. Uma das justificativas, assim, que eu e o professor sentamos e eu pensei, assim, é que, como não tem trabalhos falando sobre qual o efeito dessa RPG na nossa hemodinâmica, então nós vamos tentar elencar alguns parâmetros, né, para poder, posteriormente, o estudo ter uma produtividade. Aqui, ó, o método RPG é o de contração isométrica. Isso nós vamos deixar para discussão, né, professor? Vamos ver se é contração isométrica, contração isotônica, mas agora, por enquanto, como a gente não tem experiência, vamos com contração isométrica. Objetivo geral, observar a resposta hemodinâmica durante a cinesioterapia em cadeia pela posição de fechamento ângulo coxo-femoral deitado, no ar. E os objetivos específicos do nosso projeto é determinar parâmetros clínicos de segurança cardiovascular, analisar o efeito desta técnica sobre o sistema hemodinâmico. Então, como eu tinha já falado ali na justificativa, um dos objetivos é a gente elencar parâmetros de segurança para a aplicação da técnica do RPG. Então, de contraindicação e de indicação. Vamos ver qual vai ser a alteração que vai ocorrer, né? Mas, por enquanto, a gente não pode falar nada. Materiais e métodos. Tipo de pesquisa, a pesquisa terá uma abordagem quantitativa sendo do tipo descritiva, né? A população é a amostra. Ela será aplicada em 50 voluntárias do sexo feminino, subdivididas em grupo controle e grupo experimental. Bom, aqui o grupo controle, a gente fez grupo controle e grupo experimental só para ter uma diferenciação de parâmetros e valores. O grupo, senão nós podíamos ter feito só 50 voluntárias na posição, né? Mas nós vamos pegar o grupo controle, vai ter 10 voluntárias, das quais essas 10 voluntárias só vão ficar na posição da decúbito dorsal deitada. E nós vamos aferir, né, a frequência cardíaca, a pressão arterial e saturação de oxigênio. E o grupo experimental será composto por 40 indivíduos ou voluntários que vão ser previamente agendados e cada uma individualmente será aplicado o protocolo cinesioterapêutico, que daí vai ser a posição em 18 minutos. Seleção do paciente. Serão selecionados voluntários do sexo feminino de 18 a 25 anos que tem horário do turno da tarde ou da noite para que seja aplicada a modalidade cinesioterapêutica. Critérios de inclusão. Mulheres com idade mínima de 18 a 25 anos incompletos, matriculadas no programa universitário. Todas as voluntárias que tenham completado o termo de consentimento livre esclarecido e o termo de confidencialidade. Mulheres com mais de 3 dias prévios ou 3 dias pós ao ciclo menstrual. Aqui a gente vai ter um cuidado, né, de não aplicar o método RPG 3 dias antes ou 3 dias após ao ciclo menstrual feminino, porque a gente sabe que ocorre um efeito, né, todo circulatório, aumento da circulação e do volume sanguíneo, ou perda do volume sanguíneo pela menstruação. Então nós vamos ter um cuidado desse, de aplicar só 3 dias antes ou 3 dias após. Critérios de exclusão. Voluntárias portadoras de miocardiopatia, doenças vasculares ou com distúrbios hemodinâmicos, gestantes ou mulheres que tenham sofrido aborto nos últimos 6 dias prévios ao protocolo experimental, voluntários que apresentem índice de massa corporal superior a 30
ou tabagistas crônicos, portadoras de doenças musculoesqueléticas ou de distúrbios neuropsicomotores. Bom, esse nosso critério de exclusão teoricamente, vai trabalhar com mulheres normais que não têm nenhum distúrbio, para que daí a gente possa ver qual vai ser o real alteração que vai ocorrer na hemodinâmica dela. Por isso, o nosso critério de exclusão exclui qualquer cardiopatia, tabagistas, que ocorrem vasoconstrição, essas coisas assim. Instrumento para coleta de dados, esfigmomanômetro sobre a artéria braquial direita e a ausculta com estetoscópio para verificar a pressão arterial. Frequencímetro torácico para verificar a frequência cardíaca e a oximetria digital para ver os níveis de O2 no sangue. Né? Aqui tem a marca de RPG semelhante à que a gente vai usar aqui, que tem na clínica. Né? Tinha lá, vamos trazer para baixo. Procedimento para coleta de dados. O projeto será enviado ao Comitê de Ética e Pesquisa do Centro Franciscano e a partir daí, da aprovação, nós vamos contatar as pacientes, né? Serão garantidos sigilos, anonimato quanto à identidade dos participantes e a pesquisa será desenvolvida no Laboratório de Pesquisa e Expansão, LEPLA. Bom, como é que nós vamos proceder essa modalidade cinesioterapêutica? Nós vamos agendar, né, um horário com cada paciente e daí nós vamos aplicar a modalidade cinesioterapêutica. Mas 3 minutos antes, ela vai chegar lá, nós vamos dar uns 10 minutinhos para ela descansar, né, para a pressão arterial normalizar, lá que ela tenha vindo lá da presidente caminhando. Né? Aí nós vamos aferir a pressão arterial dela, frequência cardíaca e saturação, 3 minutos antes ao protocolo e 3 minutos após esse protocolo experimental. E durante a cinesioterapia, que são uns 18 minutos de tratamento, aonde a cada 3 minutos nós vamos fazer a aferição de todos esses parâmetros. No terceiro minuto, no sexto minuto, no 9º minuto, no 12º, no 15º e no 18º. Para depois a gente colocar numa tabelinha cada paciente para ver se vai ocorrer alguma alteração ou não. Aqui, ó, uma coisa importante para o nosso procedimento é que caso ocorra, como os pacientes são normais, caso ocorra alguma alteração, por exemplo, de 50 milímetros de mercúrio acima do nível normal, a modalidade será interrompida, mesmo não esperando terminar os 18 minutos. Mas os dados vão ser mantidos, né? E ao mesmo tempo a frequência cardíaca também. Se cruzada a submáxima ou igual à submáxima, que vai ser feito o cálculo, também será interrompida a modalidade. A análise estatística será tabulada em planilha eletrônica da Microsoft Excel, Office Excel 2010, os dados coletados prévio ao tratamento estatístico pelo Test de Students e pela média estatística dos pacientes concluintes deste protocolo experimental. Aqui tem o meu orçamento, né, com um custo total de R$ 3.501, meu cronograma das atividades, referências. Obrigado.